Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero mais uma vez convidá-los aqui, sentados como estão. Abramos novamente as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Estes são os versículos que servirão de base para as nossas reflexões a partir de agora. Versículo de número 1 diz assim: Ora, amados, os que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Graças a Deus. Com base nestes versículos, eu quero, a partir de agora, refletir com os meus irmãos a respeito do seguinte tema: quem é você? Consolo ou tribulação? Quem é você? Consolo ou tribulação? Nós teremos a oportunidade de aqui, especificamente em 2 versículos, sermos desafiados a olhar para nós e analisar se a nossa presença, se o que falamos é consolo ou é tribulação. Mas antes de qualquer coisa, é interessante que nós saibamos, meus irmãos, que os planos de Deus para as nossas vidas não envolvem apenas alegrias, mas também tribulações. Viver o plano de Deus não significa viver em alegria todos os dias. Viver os planos de Deus também implica viver algumas angústias, algumas tribulações. Mas, apesar destas coisas, nós não podemos esquecer tanto da soberania de Deus, como também da compaixão de Deus. Nós precisamos estar atentos para sensíveis reconhecer que Deus trabalha de maneiras que Ele mesmo escolhe, sem nos pedir conselho, sem pedir conselho para ninguém. E Deus também manifesta nestas tribulações que envolvem os seus planos para as nossas vidas compaixão. E uma das manifestações da compaixão do soberano Deus é a sua consolação. Nas tribulações somos lembrados da convicção que o apóstolo Paulo, inclusive, manifestou aqui na segunda carta aos Coríntios, quando ele disse: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação.
É na tribulação que nós somos lembrados, é na tribulação que nós somos conduzidos à crença de que Deus é o dono, Deus é a fonte abundante, Deus é a fonte inesgotável de consolação. Mas em meio à convicção de que viver os planos de Deus não significa viver em todo o tempo alegria, viver os planos de Deus que incluem tribulação, nos ensinam a não esquecer da soberania e da compaixão de Deus. Viver os planos de Deus na certeza de que o Senhor, apesar das tribulações, é o Pai, é a fonte abundante de toda a consolação. Nós perguntamos como Deus consola. Qual é o instrumento de consolação que Deus usa? Quais as coisas que Deus utiliza para operar em nós conforto em meio à tribulação? Quais os instrumentos que Deus utiliza para operar em nós consolação em meio à tribulação? Alguém pode dizer, Deus consola por meio de uma pregação. O atribulado, o angustiado, pode chegar na igreja nesta condição e receber a consolação de Deus por meio de uma mensagem inspirada. Sair daqui renovado, dizendo, eu ouvir Deus falar comigo. Deus pode utilizar como instrumento de consolação uma profecia, uma revelação sobrenatural. Também, alguém atribulado é convencido dos planos misteriosos de Deus por meio dessa manifestação sobrenatural da palavra do Senhor, da vontade do Senhor. Muitas pessoas já foram animadas, consoladas, renovadas, confortadas por intermédio desse instrumento sobrenatural. Algumas pessoas podem também ser consoladas por algumas conquistas, algumas realizações, quando o desejo profundo do nosso coração é realizado. Nós vemos nisso a bondade de Deus, a graça de Deus, certeza de que, muito embora na vida, na vivência dos planos de Deus haja tribulação, mas Deus continua a realizar, a fazer. Tem gente que pode ser consolada na oração, dobra os seus joelhos atribulado, atribulada, angustiado, angustiada, e em meio às palavras, às lágrimas e até aos gemidos da oração, Deus, de maneira misteriosa, sobrenatural, vai compartilhando do céu para a alma do angustiado consolo, refrigério, renovo. E alguém costuma, inclusive, dizer, eu dobrei os meus joelhos atribulado, atribulada, mas levantei leve, levantei renovado, renovada. Deus pode usar a pregação para consolar. Deus pode usar a profecia para consolar. Deus pode usar as suas obras para consolar. Deus pode utilizar a oração para consolar. Mas é necessário que nós compreendamos também que Deus usa pessoas para consolar. E é aqui que está o desafio que nos constrange, que nos desafia. Nós somos tribulação para as pessoas, ou nós somos consolação para as pessoas. Nossa presença no ambiente atribula ou nossa presença no ambiente conforta? Nossa chegada no lugar ou nos lugares perturba, mesmo que não digamos nada, ou nossa presença, nossa chegada no lugar consola, transmite alegria, transmite paz, transmite conforto de Deus. Uma das lições, meus amados irmãos, do capítulo 7 é esta: o consolo de Deus pode ser pessoas. O consolo de Deus pode ser uma pregação? Sim.
Consolo de Deus pode ser uma oração? Sim. Consolo de Deus pode ser uma profecia? Sim. Consolo de Deus pode ser uma realização da sua obra? Sim. Mas o consolo de Deus pode ser pessoas. Deus pode usar uma pessoa para operar em nós o consolo. Mas nós somos desafiados a pensar: somos instrumentos da consolação ou somos instrumentos da tribulação? De maneira soberana, Deus usa pessoas para nos consolar. Mas também de maneira soberana, Deus permite pessoas para nos atribular. Quem é você no plano de Deus? Um instrumento que Deus usa para consolar ou um instrumento que Deus usa para atribular, para que por meio da tribulação nós aprendamos algumas coisas? Eu confesso que eu quero ser, no plano de Deus, um instrumento de consolação. Eu confesso que eu não quero ser, num plano de Deus, um instrumento para pôr à prova a paciência de alguém, para pôr à prova a esperança de alguém, para pôr à prova a alegria de alguém. Quem é você? Consolação ou tribulação? Não me responda. Olhe para as coisas que você tem dito nos últimos dias. Olhe para como você tem se relacionado com as pessoas nos últimos dias. Olha para como as pessoas olham para você quando você chega no lugar nos últimos dias. Quem é você? Bênção ou maldição? Quem é você? Instrumento de consolação ou de tribulação? Isto fica, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito claro no texto quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: foi então que Deus, aquele que anima, que consola os abatidos, me revigorou, me renovou, me consolou com a chegada de Tito. O apóstolo Paulo não foi consolado por uma pregação, o apóstolo Paulo não foi consolado por uma oração, o apóstolo Paulo não foi consolado por uma obra de Deus. O apóstolo Paulo foi consolado com a presença de uma pessoa. Eu estava atribulado por dentro e por fora na Macedônia, mas quando Tito chegou, o Deus que consola os atribulados me revigorou, me renovou. Quem é você? Quem somos nós? Instrumentos de consolo ou instrumentos de tribulação? Mas antes que nós aprendamos com Tito, meus amados irmãos, é muito necessário que nós tenhamos em mente que o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 2, do capítulo de número 7, retoma aquele assunto de coração, de emoção, quando ele havia pedido à igreja em Corinto que abrisse o seu coração para ele entrar e habitar lá. Porque o amor do apóstolo Paulo era não recompensado. Na relação Paulo-Corinto, só ele amava. O Paulo se desgastou e desabafou dizendo: meu coração está aberto para vocês, dilatado, mas vocês estão fechados em vocês mesmos. Vocês só amam a vocês mesmos. Não há lugar para mim no coração de vocês. Eu peço como um pai pede aos filhos: abram o seu coração para mim. Neste momento, o apóstolo Paulo parece abrir um parêntese e falar sobre relacionamentos. Falar sobre, metaforicamente, simbolicamente, a impossibilidade de um crente casar com um descrente. Para isso, ele utiliza a metáfora do jugo desigual, em que se sabe que não se pode trabalhar animais diferentes. E ele diz a seguinte frase famosa: não vos prendais a um jugo desigual. Depois de terminar esse assunto, o apóstolo Paulo, no versículo 2, volta para o assunto do coração, para o assunto do sentimento.
E no capítulo de número 7, ele faz novamente um pedido. E o pedido do apóstolo Paulo é um lugar no coração. Mas agora, meus irmãos, além do pedido, o apóstolo Paulo apresenta as razões para que esse pedido seja aceito. Porque tem gente que pensa que as pessoas são obrigadas a amarem ele do jeito que ele é. Tem líder que pensa que amor é resultado de ordem, de autoridade. E amor não se manda, amor se conquista. Tem gente que é ruim, chata, de galocha. Imagina que todo mundo é obrigado a abrir os dentes para ela. Todo mundo é obrigado a abraçar ela e dizer: ô, minha irmã chata, eu te amo. Ninguém é obrigado. Nós temos que nos dar ao trabalho de fazer com que nós sejamos amáveis, dignos de ser amados. Porque, do contrário, nós multiplicamos, nós tornamos abundantes as razões para que as pessoas, quando nos olhem, tenham no seu coração um desejo profundo de que você nem veja ela. Não é porque a pessoa é falsa, é porque nós, por muitas vezes, damos razões para que as pessoas fujam de nós, não nos amem, não nos queiram por perto. O apóstolo Paulo disse assim, no versículo 2, trazendo novamente o assunto da consolação, apresentando agora razões para que os coríntios os amem. Versículo de número 2 diz assim: recebei-nos em vossos corações. Eu quero um lugar no coração de vocês. Aí, aqui no versículo 2, ele vai apresentar as razões, porque ele entende que tem um lugar no coração dos coríntios. Primeira razão, a ausência de prejuízo. O apóstolo Paulo diz: a ninguém agravamos. Segunda razão, a ausência de dano. A ninguém corrompemos. O apóstolo Paulo diz em terceiro lugar, a ausência de exploração. A ninguém buscamos o nosso proveito. O apóstolo Paulo é um exemplo de crente que não força a barra para que os outros o odeiem. O apóstolo Paulo é um exemplo de crente, de líder, que dá razões para que as pessoas o amem. Isso não significa dizer que o apóstolo Paulo era um líder que não cumpria com os momentos, eu diria assim, chatos da liderança, de puxar a rédea, de promover sofrimento para o bem. O apóstolo Paulo, no próprio capítulo 7, vai dizer: eu não me arrependi de fazer vocês chorar pela carta que eu escrevi, porque eu sei que o sofrimento, segundo Deus, promove a salvação. O apóstolo Paulo não era um pateta em busca de amor. O apóstolo Paulo é um líder sério, que não abre mão da sua autoridade, mas que também não é um ditador que imagina que amor é imposição. Nós devemos olhar para nós. Nessa noite nós vamos ser constrangidos pela palavra de Deus a olhar para dentro de nós, com um olhar na medida do possível sincero, para tentar decifrar, interpretar quem nós somos. Não o que as pessoas dizem, mas o que a palavra diz sobre você. Quem é você? Instrumento de tribulação ou instrumento de consolo? A linguagem do apóstolo Paulo, meus irmãos, se assemelha muito à linguagem aqui do profeta, do sacerdote Samuel, quando terminou o seu ministério, visto que o povo de Israel havia escolhido um rei para si. Samuel chamou todo mundo em Ramá. 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 4, disse: a ninguém explorei, para ninguém eu menti,
não troquei profecia por presente, e se eu tiver feito isso, eu redobro, eu dou de volta com dupla retribuição. E a multidão disse assim: você não fez nada destas coisas. Nós somos lembrados ao olhar para nós, que nós temos a tentação de direcionar os nossos olhares para os outros, encontrar defeito nos outros, definir os outros, avaliar os outros, ajuizar o caráter dos outros. Mas olhemos para nós, tiremos a trave dos nossos olhos, para que a partir disso tenhamos a condição de, pela palavra de Deus, avaliar, orientar, aconselhar os outros. Quem somos nós? Bênção, consolo ou tribulação? O apóstolo Paulo retoma um assunto de coração e novamente, em primeiro lugar, fazendo um pedido. Em segundo lugar, apresentando uma certeza. Versículo de número 3 do capítulo 7 diz assim: não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Eu posso até não ter lugar no vosso, mas vocês têm lugar no meu. Eu posso até não ter, entre aspas, uma habitação, um lugar cativo no coração de vocês, mas vocês têm um lugar no meu coração. Eu disse e digo que estais em nosso coração. E em terceiro lugar, no assunto coração, o apóstolo Paulo fala da disposição do coração. Versículo de número 3, olha aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo diz assim: que estais em nosso coração, para juntamente morrer e viver. Pastor, o que significa isto que o apóstolo Paulo está dizendo? Fica melhor explicado quando nós usamos outras versões. Tem uma versão que diz assim: que estamos sempre juntos, tanto para morrer quanto para viver. Outra versão diz assim: estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Se o apóstolo Paulo fosse maranhense, ele diria assim: dê sangue na canela, nós estamos juntos. O apóstolo Paulo está falando da disposição do seu sentimento. Vocês estão no meu coração, dê o que der, aconteça o que acontecer, dê sangue na canela, para morrer e para viver. Um sentimento verdadeiro, um sentimento firme, um sentimento poderoso. O apóstolo Paulo, falando de coração, já está nos ensinando o seguinte: não force a barra, crente. A Bíblia diz que o mundo vai nos odiar. A Bíblia diz que quem não conhece a Deus vai nos odiar. Mas aqui, nós não temos a necessidade nenhuma de construir, de compartilhar razões para que as pessoas nos odeiem. Porque você peca e faz as pessoas pecarem. Porque você tropeça e faz as pessoas tropeçarem. Quem é você aqui? Você dá razões para que as pessoas glorifiquem a Deus porque te amam, ou você dá razões para que as pessoas vivam tropeçando? Olhou para você, pecou. Você chegou, a pessoa peca. Você mandou a mensagem para ela, a pessoa só de olhar a tua mensagem já fica atribulada, porque você dá razão para que as pessoas não gostem de você. Quem é você? O apóstolo Paulo disse: eu dei razão para que vocês me amem. A ninguém causei dano, a ninguém prejudiquei e não usei ninguém para ganhar dinheiro. Por causa disso, que eu quero que vocês abram o seu coração. Amém ou não amém? Aleluia! O
Apóstolo Paulo continua, meus amados irmãos, e no versículo de número 5, encontre na sua Bíblia, no capítulo de número 7, o versículo de número 5. O apóstolo Paulo, nesse versículo, diz o seguinte: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores, tribulação externa, tribulação emocional, tribulação física, tribulação espiritual, tribulação material, tribulação psicológica. O apóstolo Paulo adiciona aqui, meus irmãos, uma informação muito interessante, porque ele fala do lugar. Portanto, é uma informação geográfica. O apóstolo Paulo está falando de uma região chamada Macedônia. E quando o apóstolo Paulo fala de Macedônia, o que Macedônia representa no ministério do apóstolo Paulo? Direção de Deus. É só lembrar de Atos, capítulo 16, versículo 10. O apóstolo Paulo queria ir para um lugar, o Espírito disse, não vai. O apóstolo Paulo se virou e ia para Betínia e o Espírito disse, não, senhor, não vai. Mas é para pregar, não vai. Mas é para fazer uma coisa boa, não vai. Por quê? Não tem explicação. Deus não é obrigado, na sua soberania, a nos dar explicação para absolutamente nada. Para onde eu vou? Que noite eu te digo. O apóstolo Paulo teve uma visão do varão com características de alguém macedônio. Versículo de número 10 do capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, registra-se o seguinte: depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Macedônia é lugar de direção de Deus. Mas o mesmo lugar que significa direção de Deus é um lugar que representa tribulação. Porque não é pelo fato de você seguir a direção de Deus que não vai ter tristeza, que não vai ter tribulação, que não vai ter dor. Estou sendo sincero, eu não quero enganá-los, que alguém vai dizer, siga a direção de Deus e tudo vai dar certo. Você vai ser sempre, 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 sempre feliz. A tua história vai ser só de vitória. Não, senhores. Viver os planos de Deus compreende a alegria da satisfação de obedecer a Deus, mas também compreende tribulações. Ir para o lugar que Deus mandou representa a alegria, a satisfação de fazer a vontade de Deus, mas também resguarda tribulações. No versículo de número 5 do capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Em tudo fomos atribulados. O lugar da direção de Deus, o lugar da iluminação, o lugar do envio, agora é um lugar de tribulação física, material e emocional. Combates por fora e temores por dentro. Mas escutem uma coisa. Deus não tem prazer em nos fazer sofrer sem propósito e para sempre. E no versículo de número 6, o lugar de tribulação se transforma num lugar de consolação. Versículo de número 6 diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. O lugar da direção de Deus pode até estar causando algumas dores no seu coração, na sua alma. Talvez alguém até pense, será mesmo que é este lugar para onde Deus queria que eu fosse? É muita prova, nada dá certo, é muita tribulação. É esse o lugar mesmo. Mas esse tempo vai passar
porque o lugar da tribulação não permanecerá para sempre como o lugar da tribulação, porque está vindo, está chegando, está em viagem, literalmente, a consolação de Deus. O apóstolo Paulo estava atribulado na Macedônia, mas literalmente a consolação estava em viagem, porque o instrumento de consolação de Deus para o apóstolo Paulo não era uma pregação, não era uma profecia, não era uma oração, era uma pessoa. Eu abro um parêntese para considerar, se você continuar sendo chato, se você continuar sendo odiável, se você continuar arranjando, dando trabalho, você continuar montando uma série de razões para que as pessoas te odeiem, daqui a pouco Deus não vai usar ninguém para te consolar, porque ninguém vai ter nem coragem de chegar perto de você. Não espante os instrumentos de Deus para a sua vida. Algumas obras que Deus realiza na nossa vida vêm por meio de pessoas. Se você afastar todo mundo, quem vai te estender uma mão? Se você afastar todo mundo, quem é que Deus vai usar para te consolar? Se você afastar todo mundo, para quem você vai pedir panelas emprestadas para que o milagre do azeite se multiplique na tua casa, se nem os teus vizinhos te aguentam? Já pensou? Se a viúva que se encontrou com o profeta Eliseu fosse um crente como alguns que eu conheço, odiável. O profeta disse assim: pede vasilhas emprestadas aí, não poucas. E a Bíblia diz que ela saiu na vizinhança pedindo vasilha. Se fosse um dos que eu conheço, não ia ter nem um pote de manteiga usado. Quem é você? Essa palavra te corta e me corta. Essa palavra te atinge e me atinge. Quem é o pastor Wellington? Será que eu estou me esforçando para afastar a consolação de Deus que vem através de pessoas? Será que eu estou afastando e silenciando a voz de Deus que se manifesta aos meus ouvidos muitas vezes através de pessoas? Será que o silêncio de Deus para a minha vida é porque Deus quer falar através de pessoas, mas as pessoas que Deus usa para falar, você botou para correr? Quem é você? Aleluia! Eu quero que você seja um instrumento de consolação. Aleluia! Glória a Deus! E é nesse cenário de tribulação e consolação na Macedônia, no versículo de número 5, que se revela, se manifesta a consolação de Deus. E a consolação de Deus nos ensina. Tito é a consolação de Deus no lugar da tribulação. Como é que o apóstolo Paulo é consolado? Com a presença de Tito. Tito não profetizou, só chegou. Tito não pregou, só chegou. Tito não fez uma oração, só chegou. Tito não fez uma campanha de oração. Tema: 7 dias para o consolo do apóstolo Paulo. Só chegou. E o contrário também é verdade. Nós estamos, por muitas vezes, em ambientes tão felizes, tão leves, tão bons. Tem algumas pessoas que chegam e não precisam dizer nada. E a presença delas consegue destruir o ambiente. Tem pessoas que conseguem fazer com que os outros diminuam a altura do sorriso.
Tem pessoas que conseguem, só com a presença, fazer as pessoas silenciarem um bom diálogo. Ele chegou. Ela chegou. Fala não, que ela ouve e fala para todo mundo. Ela chegou. Tem gente que está se aproximando. E tem uns mais sinceros que dizem assim: vixe, olha quem vem, olha quem vem. Olha lá. Quem é você? Será que quando nós estamos vindo, alguém diz assim: rapaz, lá vem fulano de tal, graças a Deus. A presença dele é brilhante, a presença dele é alegre, ele tem uma palavra, ele tem um sorriso, ele tem um abraço. E ele às vezes nem precisa dizer nada. Você já conheceu pessoas assim? Eu já conheci pessoas assim, que tão cheias de Deus, falavam um pouco, que era até difícil de saber qual o timbre da voz dela. Eu tive um líder assim que me abriu os olhos para o chamado de Deus, que eu queria ser cantor. Mas ele entendeu na minha adolescência que Deus havia me chamado para pregar. Me dava oportunidade, eu adolescente com raiva, andava com uma bíbliazinha de fechiclé assim, abria, jogava a Bíblia assim, para ele olhar para mim e pensar: nunca mais eu vou dar oportunidade de olhar para a cara dele. Ele estava achando graça, como quem diz: Deus vai te pegar. E me pegou mesmo. Mas era difícil até de saber o timbre da voz dele. Mas onde ele chegava, a presença de Deus chegava junto. Onde ele chegava, eu me emociono de falar, porque ele não precisava de um sermão como esse. A presença de Deus chegava junto. Ele foi o instrumento que Deus utilizou, sem muitas palavras, para dizer: Wellington, eu te chamei. Quem é você? Sua presença traz a presença de Deus. Sua presença traz o consolo de Deus. Sua presença carrega o renovo de Deus ou abate pessoas, entristece pessoas, desanima pessoas. Olha o que está escrito, versículo de número 6. Nos consolou com a vinda de Tito. Outra versão diz assim: nos revigorou com a chegada de Tito. Tem outra versão que diz assim: nos deu coragem com a chegada de Tito, como o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: Tito chegou, vai dar certo. Tito chegou, Deus me consola. Renovação, forças renovadas. Deus pode contar contigo para ser um Tito? Deus pode contar contigo para ser um instrumento de revigoração, renovo, consolo? Ou será que Deus conta contigo para usar, para atribular alguém? Como que Deus, por algumas vezes, faz isso? É o espinho na carne. É um personagem enviado do diabo para nos esbofetear, para que a gente entenda que a gente não vale muita coisa e é totalmente dependente de Deus. Deus usa gente para atribular. Deus permite gente para tirar a paciência, para nos provar, para nos ensinar. Mas eu não quero ser esse instrumento, eu não quero que você seja esse instrumento. Eu quero que você seja um Tito, que quando você chegue, o consolo, o renovo, o ânimo, a coragem de Deus chegue no ambiente também. Alguém quando olha você chegando, diga: glória a Deus, chegou a irmã, chegou o irmão. Ou não diga assim: vixe, lá vem. Como Deus consola Paulo com o que Tito diz. Versículo de número 7. Mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos, falando as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. O que você tem falado?
Você sabia que tem muita gente que não vem mais para a igreja porque nós dissemos alguma coisa sem pensar? Quem é você? É Tito que fala e Paulo se alegra no lugar da tribulação? Ou é o atribulado que fala e causa divisão na igreja? Ou é o atribulado que fala e chateia todo mundo? Desanima todo mundo? Acaba com a fé de todo mundo? Tito é alguém que a presença consola e o que ele fala também consola. Foi a lição. E o consolo de Deus pode estar nas suas palavras. Por isso, preste atenção como você fala com as pessoas. Eu vou falar do jeito que eu quiser. Você escolhe ser um instrumento de tribulação ou um instrumento de consolação. Não, eu vou falar é porque a verdade eu tenho que falar. Você escolhe. É um instrumento que acaba com os outros, ou um instrumento de Deus que restaura, que renova os outros, com a mesma verdade, dita de outras maneiras e no momento certo. É porque eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu sou assim sem fingimento, eu tenho que falar e eu digo logo. Você escolhe. Desse jeito você é atribulado e atribula os outros. Preste atenção nas suas palavras, porque Deus pode usar as suas palavras para abençoar alguém sem que você nem perceba. Ou muitas vezes, algumas pessoas chegaram para mim e disseram aquilo que o Senhor falou para mim naquele dia. O que eu falei? Eu nem lembro. O que eu disse às vezes foi só, e aí, como a senhora está? Tudo bem? Muitas senhoras já chegaram para mim e disseram, pastor, naquele dia eu percebi o cuidado de Deus comigo quando o senhor perguntou como eu estava. Parece bobagem, parece dispensável. Mas preste atenção no que você fala. Às vezes o que você tem como desprezível, alguém tem como a última gota de água no deserto. Boa noite, tudo bem? Paz do Senhor, como a senhora está? Tudo bem? A senhora está bem hoje? Olhe nos olhos, saiba o nome, preste atenção no que você fala. Não seja alguém que se esconde atrás de uma suposta verdade. A sua boca pode ser um instrumento poderoso de Deus. Eu termino essa reflexão, meus irmãos, eu termino estas considerações com a pergunta do início. Quem é você? Nos coloquemos de pé com esta pergunta. Quem nós somos? Quem você tem sido? Sua presença abençoa ou amaldiçoa? Sua presença carrega a presença de Deus consoladora, renovadora, ou sua presença atribula pessoas? Tem pessoas que a gente olha o celular tocando e olha quem é, precisa nem atender, a gente já fica atribulado. Tem pessoas que a gente sabe que a conversa dele é só derrota. Tem gente que ama a dor. Tem gente que ama sofrer. Tem gente que ama doença, falar de doença, falar de remédio, falar de problema, falar de coisa que não dá certo. Aí tá todo mundo alegre aqui e tal. Aí ele começa a falar que ele não dormiu de noite, ele tá doendo há 24 horas, que ele passou a noite no hospital, que o médico disse que ele vai morrer, que agora ele tem que tomar um remédio pelo resto da vida. E que essa dor, essa tribulação, blá, blá. Aí todo mundo no meio por fim tá, eu vou morrer também. Se ele tá desse jeito, quem sou eu? Seja um instrumento de bênção. Seja com a sua presença um instrumento de consolação com aquilo que você fala.
Quem é você? Eu quero orar por você, por mim, para que o Espírito nos ajude a ser um instrumento de consolação. Onde a gente chegue,